Continuando com o nosso resumo de Shimaimao, na parte passada nós paramos na reunião entre o grupo do Basara e os anciões da vila, sendo ainda o capítulo 2 do volume 9. Não esquecendo também que tivemos a introdução da Celis, uma auditora do Vaticano e amiga de infância do protagonista, que chegou para ser a mediadora entre o grupo do Basara e a Vila dos Heróis. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Além disso, se quiser ver em ordem esse resumo, o link da playlist estará na descrição. Dito isso, vamos continuar com o capítulo 2. A reunião segue com a tensão crescente desde a chegada da Celis ao local, onde ela menciona que o Vaticano considera que a vila falhou em conter o Basara e seus aliados. A Celis fala que a falta de entendimento da situação por parte dos líderes da vila foi um grave erro. Por fim, completando o seu argumento, a Celis expõe a posição oficial do Vaticano. Basicamente, a vila deve abdicar de toda a autoridade e responsabilidade sobre o Basara e seu monitoramento, passando essa função integralmente para o Vaticano. Além disso, o Basara percebe que a Celis acredita genuinamente que levar eles e os outros ao Vaticano é a melhor escolha. No entanto, a presença do Cleo, um subordinado da Celis que permaneceu em silêncio desde o início, é um detalhe que chamou a atenção do protagonista. O Basara suspeita que ele possa estar ligado diretamente aos figurões do Vaticano e tenha sido enviado para supervisionar essa situação. Eu poderia simplesmente resumir toda essa reunião assim: a vila quer o controle do grupo do Basara para simplesmente eliminar eles, criando uma desculpa para se livrar deles de uma vez por todas. Por outro lado, o Vaticano quer o controle talvez para servir diretamente ao próprio Vaticano, assim como a Celis. O problema nisso é o fato do pai do Basara já não confiar no alto escalão do Vaticano, e por isso o protagonista está com um pé atrás com os dois lados. E enquanto a tensão crescia, o Takigawa finalmente decidiu abrir a carta dos demônios, diante de todos para evitar algo pior nessa reunião. Com esse documento confirmando que tanto a facção moderada como a facção do atual Mao desejavam um novo cessar-fogo com os heróis, enfatizando que a conquista da Mil e do Basara foi essencial para a estabilidade entre os demônios, se referindo obviamente ao arco dos demônios, algo adaptado na segunda temporada do anime. Fora que para evitar que a influência deles se torne um ponto de discórdia, as duas facções dos demônios concordaram em proteger a Mil e seus aliados. E quando tudo parecesse encaminhar para algo positivo em relação ao grupo do Basara, nesse momento uma nova presença acaba se manifestando na sala. O Shiba Kyo apareceu insinuando que ele próprio poderia ser a solução para lidar com o protagonista. E lembram que eu falei que os anciões poderiam ter um seguro contra o Basara por causa da falta de guardas no local? Obviamente eu me referia ao Shiba, um personagem bastante misterioso na obra até esse volume 9. Com isso, a Celis ressalta que apesar do poder do Shiba, sua natureza poderia ser problemática para cumprir a missão do clã dos heróis. No entanto, o Shiba argumenta que a vila o considera adequado, criando uma divergência entre a decisão da vila e do Vaticano. E para resolver essa diferença de opiniões, ele propõe um julgamento, um combate para demonstrar que seu poder pode subjugar o Basara quando necessário. E para pressionar mais ainda a Celis, o Shiba provoca acrescentando algumas condições, como por exemplo se o Basara perder o duelo, ele mataria a Yuki e a Kurumi, assim enfurecendo não só a Celis, mas o Basara e a Mil também. O Shiba também expõe a vulnerabilidade da Yuki e da Kurumi, apontando que o Tratado dos Demônios com os Heróis protege apenas a Mil, a Maria, a Zesto e o Basara. Como a Yuki e a Kurumi são membros do clã dos heróis, elas não estão incluídas no pacto, tornando alvos fáceis. Por fim, o Shiba questiona se o Vaticano realmente tem o poder para conter o Basara, e a Celis responde afirmativamente. A questão é que isso deveria ser testado na prática, assim levando o Shiba a sugerir que a Celis lutasse contra o Basara em um combate 1 contra 1, argumentando que essa seria a forma de provar a determinação do Vaticano. Se a Celis vencesse essa batalha contra o protagonista, então a vila e o Vaticano batalhariam para decidir quem teria o verdadeiro direito de controlar o Basara. E em caso de uma vitória do protagonista, ele enfrentaria o Shiba, que iria representar o clã dos heróis. Assim encerrando o capítulo 2 com a promessa de uma batalha entre o Basara e a Celis. E sem qualquer enrolação, capítulo 3. Nesse capítulo podemos ver que o Basara e a Mil estão na antiga casa da família Tojo no clã dos heróis. Após a decisão sobre essa batalha entre o Basara e a Celis, eles deveriam tomar um descanso até o dia decisivo.
E enquanto Basara pensava em tudo o que aconteceu, buscando formar uma estratégia para os próximos eventos, o Takashi acaba aparecendo em sua casa para entregar a ele o jantar, que foi uma tarefa encarregada pelos anciões. E mesmo sendo algo contra a vontade do Takashi, ele preparou o jantar para o Basara e a Miu, mostrando que talvez ele acredite na inocência do protagonista em relação aos eventos da infância deles, com o Takashi querendo ver a determinação do Basara na luta contra as Celes. Após isso, já à tarde da noite, enquanto a Miu estava dormindo, a Yuki e a Kurumi acabam aparecendo na casa deles, onde o Basara informou a decisão dos anciões sobre a batalha, já que a Yuki e a Kurumi haviam sido expulsas da reunião após puxarem suas armas contra o Shiba. Se eu não comentei isso antes, durante a reunião o Shiba tentou atacar o Basara, para mostrar que ele ainda estava em forma para batalhar, mas a Yuki e a Kurumi interviram, o que acabou ocasionando na expulsão delas do local. Além disso, durante essa conversa deles na casa do Basara, as irmãs Nonaka informam o protagonista que vão deixar seus postos no clã dos heróis. A Kurumi reforça que se continuassem no clã, seriam obrigadas a obedecer às ordens dos anciões, mesmo que isso significasse a possibilidade de serem mortas em caso de uma derrota do Basara. Basicamente, se desvinculando da vila, elas ganham a liberdade para lutar ao lado dele sem restrições, e garantiriam a segurança de seus pais que ainda ficariam na Vila dos Heróis. E sentindo o peso do sacrifício delas, o Basara acaba abraçando as duas, sendo incapaz de expressar sua gratidão em palavras. Por fim, o capítulo 3 termina com o protagonista beijando as duas irmãs e fazendo várias coisas eti que o YouTube não me permite mostrar aqui, infelizmente. Mas uma coisa eu posso garantir, eles não cruzaram a linha da desvirginação ainda não, que é algo que não vai demorar muito para acontecer por sinal, já que será no volume 10. Eu gostei bastante dessa decisão das irmãs Nonaka nesse capítulo, elas realmente escolheram ficar com o Basara e nunca mais poder retornar à Vila dos Heróis, que significaria que elas não iriam ver mais seus pais. Dá pra entender que foi uma decisão difícil realmente. E é incrivelmente satisfatório ver o Basara tomar a responsabilidade sobre ela sem qualquer frescura. É muito satisfatório isso. E por isso, pra mim, ele sempre vai ser um dos ideais como protagonista de Arém e Eti. No mais, a batalha contra as Celes ficará para a próxima parte. Por isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.